Amigos, já passou da hora da gente dar um basta nesses idiotas, nesses hipócritas, desses artistas, né? Muitos aí que estão com abstinência de dinheiro público. Já passou a hora da gente dar um basta na admiração, na glorificação que esses idiotas fazem de terroristas, de guerrilheiros, tá? De pessoas que lutaram, na verdade, para destruir o Brasil, para atacar o Brasil, para atacar seus cidadãos com a desculpa de implementar suas ideologias pacificadoras, né? E claro, eu tô falando desse idiota principal aqui, o tal do Wagner Moura, né? Ele fez o filminho dele lá pra glorificar esse cara aqui, pra endeusar o Marighella, né? Deixa eu até colocar aqui pra vocês, maior pra vocês entenderem o que eu tô falando. Esse aqui, pessoal, é o Marighella. Esse aqui é o ator que ele escolheu pro filme. Eu gostaria muito de saber porque que eles escolheram um ator negro pra fazer o papel de um terrorista branco. E também o que eu gostaria de saber é por que a militância racial, essa que vive falando que os negros são colocados para trás, são agredidos, são deixados de lado na sociedade, são vitimizados, são marginalizados na sociedade, por que eles ficaram calados quando um diretor branco escolheu um ator negro para interpretar um terrorista branco? Vocês acham que isso aqui realmente vai contribuir para a imagem dos negros? Vocês acham que isso aqui ajuda os negros em alguma coisa? Principalmente os jovens negros, ao invés de você dar exemplos bons para eles se inspirarem, falarem, olha, tem tantos exemplos bons aí, André Rebouças, Luiz Gama, né? Thomas Sowell, o maior filósofo vivo hoje em dia, um dos maiores economistas vivos, Ben Carson, o maior neurocirurgião do mundo, hoje em dia, negro. E aí vocês aceitam um diretor branco colocar um ator negro para fazer o papel de um terrorista branco. Essa é a mensagem que vocês querem passar para os jovens negros. E vocês acham que isso vai privilegiar, vai contribuir para o futuro deles. Enfim, primeiro eu queria mostrar essa hipocrisia aqui. Segundo, o problema não é só esse. O problema é que ele está glorificando e endeusando um terrorista. É uma pessoa que pegava em armas para tentar destabilizar o Brasil, tirar uma suposta ditadura, o que eles enxergavam como uma ditadura, né? E que em certos termos foi uma ditadura sim, foi o regime militar. Em certas partes foi uma ditadura sim, mas eles queriam tirar aquela lá e colocar uma muito pior no lugar. Que é a famosa ditadura do proletariado. E quem tá falando isso, pessoal, não sou eu. Vamos escutar o que o Eduardo Jorge, que é uma das pessoas que participou desses movimentos, estava lá participando desses movimentos. Vamos escutar o que ele tem para falar? Vocês acham que vocês estão duvidando? Vamos lá. Ser leninista, etc., né? Nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal. Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Ninguém desse pessoal aqui, dessa turminha do Marighella, ou essa turminha da Dilma, ou esse pessoal que fez parte dos movimentos revolucionários na época, nenhum deles lutava para colocar o Brasil numa posição melhor. Não, eles não eram contra a ditadura, eles eram simplesmente contra o regime militar. Mas eles queriam tirar o regime militar para colocar a ditadura deles no proletariado. E você pode perguntar para qualquer um desses sensatos, inclusive o Gabeira também já deu entrevista nesse sentido, o Eduardo Jorge já falou muito nesse sentido, vários já falaram nesse sentido. Só que hoje em dia eles se lavaram na própria sujeira com a ajuda da imprensa que disfarçam isso aí. Disfarçam isso como se eles fossem, né, os ursinhos carinhosos da época do regime militar e queriam, na verdade, libertar o país. Eles odiavam democracia. Eles odiavam democracia. Tá? Vocês viram o Eduardo Jorge falando que eles odiavam democracia. Eu vou até voltar essa parte aqui para vocês entenderem que realmente eles não queriam democracia. Aqui, ó. Eram pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, aqui, mas éramos a a democracia como sistema ideal. Não, nós éramos pela ditadura. Ser leninista, etc., né? Nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal. Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. O que vocês estão vendo, pessoal? Nem ele mente, né? Nem esse pessoal que estava lá dentro, mente a respeito disso. Aí você vê seu professor de história agora e os alunos dele repetindo que as milícias, né, as guerrilhas, os terroristas daquela época queriam, na verdade, libertar o Brasil. O Eduardo Jorge, que estava lá dentro, confirma pra gente que, na verdade, eles queriam implementar outra ditadura. Queriam tirar o regime militar, mas queriam colocar a ditadura deles, que era muito mais cruel.
E aqui ele fala, ele cita exemplo de 3 socialistas aqui e fala que são realmente os maiores genocidas da história. Então por que hoje nós encontramos idiotas como Wagner Moura aqui tentando glorificar esse tipo de pessoa, esse tipo de terrorista? Não só glorificar, né? Coloca ele como negro, né? Talvez para tentar blindar o filme dele de críticas, né? Porque se alguém criticar esse filme estúpido dele agora, ele pode falar que as pessoas estão sendo racistas, e ele já começou a fazer isso. Então ele coloca um terrorista branco como negro e faz isso, criando um desserviço gigantesco de serviço que ele fez para os jovens negros aqui, ao tentar colocar esse cara aqui como um exemplo a ser seguido. Colocar Marighella como um exemplo a ser seguido. Só que esse idiotice dele não para por aqui. Vamos analisar aqui, aliás, antes eu quero mostrar isso aqui, ó. Falar de Marighella, aqui tá o El País, né, que é um dos jornais mais esquerdistas do mundo, a versão brasileira pelo menos, né, a versão da Espanha nem tanto, mas a versão brasileira extremamente esquerdista, falando: Wagner Moura, falar de Marighella que resistiu à ditadura é falar dos que resistem no Brasil agora. Mas que idiotice, assim, de certa forma, eu sei que o Marighella e vocês, quem ele considera os que resistem no Brasil agora é a turminha dele que tá sofrendo essa abstinência aí do corte de verba pública. Então, eu acho que realmente, se vocês tivessem os meios e a coragem, eu acho que vocês fariam o mesmo que o Marighella fez mesmo. Isso aí eu não duvido não, tá? Mas de qualquer forma, você tentar expandir isso aqui como se o Brasil estivesse sofrendo, né, e utilizar um terrorista como exemplo de inspiração, só mostra o tanto que o seu caráter, né, cara? Só mostra o tanto que você é baixo mesmo. Mas enfim, quero mostrar um pedacinho da entrevista dele aqui ontem pra vocês verem o que ele tava falando. Vamos lá. Aqui, aí. 600 milhões de mortos de Covid é terrorismo, sabe? Primeiro que ele é meio idiota, né? 600 milhões de mortos. Pra vocês verem onde que ele tá com a cabeça. 600 milhões de mortos. Não foram 600 milhões de mortos de Covid. Foram 5. Mas aqui ele tava tentando falar do Brasil, que são 600 mil. Mas vamos lá, vamos analisar isso aqui. 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, aí pra mim é terrorismo. Sabe, a Amazônia pegando fogo é terrorismo também. Sabe, o ministro da Economia que tem conta offshore enquanto o povo paga um imposto alto é terrorismo. Então o que ele está dizendo aí enfim, eu não fico explicando cena, mas claro, embora tenha ali também um contexto histórico dele estar dizendo aquilo, mas tem uma provocação muito forte, né? Que ele veio com um monte de frasinha pronta, né? Essas frases prontas aí, narrativas que não tem nada a ver com a realidade, falando de Amazônia. A Amazônia sempre pegou o recorde da desmatamento de Amazônia, foi na época dos governos petistas, seu idiota. São governos que você defende, com certeza você votaria neles se precisasse, e provavelmente você vai fazer campanha pra eles ano que vem. E aí vem falar de offshore, offshore, simplesmente o cara tem uma conta no exterior, coisa que todo mundo tem, você acha que isso é terrorismo? Coisa que todo esse pessoal tem. Por que você não falou da corrupção petista? Porque ficou calado todo esse tempo durante a corrupção petista, nunca falou dela. E agora você vem falar de... Primeiro que você não sabe quantos mortos são. Então 600 mil no Brasil, tá? Então são em torno de 5 milhões no mundo aí. Quem seria o responsável por esses outros? Por essa diferença? Quem são os terroristas dos outros países? Já que você acha que o presidente aqui é o terrorista que causou esses 600 mil mortos. Tá vendo como esse idiotice não te permite enxergar um palmo além do seu nariz? Tá? Você parece que tá com a mente sempre... não sei, sua mente está sempre prejudicada, você não consegue pensar direito o que está acontecendo. Eu sei que você odeia o Bolsonaro, você provavelmente sofre de transtorno pós-Bolsonaro, né? Que é essa doença horrível que aflige as pessoas aí, começam a babar de raiva, a gente vê tantos comentaristas aí na TV sofrendo dessa doença. No entanto, o pior é que você tem acesso para tentar ludibriar as pessoas. Isso aqui que você fez é imperdoável. O que você fez para os jovens negros aqui, tentando colocar esse cara aqui como exemplo para eles, é imperdoável, cara. É imperdoável. Tudo em nome da sua ideologia idiota, que é desmentida pelas pessoas que estavam lá. As pessoas que participavam do que você chama de luta pela libertação falam que não foi luta pela libertação, foi uma tentativa de trocar um regime militar por uma ditadura que, segundo as próprias pessoas que participaram, foi uma das ditaduras mais genocidas da história. Isso é o que aconteceu. E pra quem tá duvidando, pra quem quer conhecer um pouquinho mais do que é o Marighella, esse terrorista, tá aqui, esse livro que foi escrito por ele, provavelmente com influência dos outros serviços de inteligência, né? A gente sabia que ele tinha acesso e influência dos serviços de Cuba, da China, que eram serviços comunistas, né? Que ele participou também. E aqui tem esse livro que ele escreveu, que ele ensina como você atacar a sociedade, tá? E aqui na página 9, pra quem tá achando ele muito anjinho, muito bonitinho, tá querendo ver o filme aí, procurando endeusá-lo, aqui ele dá umas dicas, né?
A questão básica na preparação técnica do guerrilheiro urbano é o manejo de armas, tais como metralhadoras, revólver automático, FAL, escopetas, morteiros, bazucas, etc. Esse é o anjinho do Wagner Moura, esse é o exemplo dele de resistência, que ele quer utilizar como exemplo de resistência contra o governo Bolsonaro, que está oprimindo ele, retirando dinheiro público. O conhecimento de vários tipos de munição e explosivos é outro aspecto a considerar. Entre explosivos, dinamite tem que ser bem entendida, bombas incendiárias, bomba de fumaça e de outros tipos são conhecimentos prévios indispensáveis. Então, esse é o tipo de guerrilha urbana que o Marighella quer fazer. Esse é o tipo de herói que o Wagner Moura tá colocando, tá mostrando para a população, principalmente para os jovens negros. E tá reclamando de quem acha ruim. Tá chamando de racismo. É o que o país diz que... falar de Marighella que resistiu da ditadura é os que resistem no Brasil de agora. Vocês estão entendendo? Tanto que esse povo é podre, tanto que esse povo é nojento. É isso, meus amigos. Compartilhem esse vídeo. Tem muita gente achando que esse filme do Marighella é uma coisa boa, é algo bom. As pessoas precisam conhecer quem foi Marighella. E principalmente precisam conhecer quem é Wagner Moura, que se dispõe a fazer um filme de um terrorista desse, endeusando um cara desse, né? O prejuízo, o que ele fez aqui com os jovens negros, que muitos agora vão assistir esse filme e vão achar que esse cara aqui é um exemplo pra eles, em vez de buscarem exemplos em pessoas de verdade. Tudo porque ele preferiu, um diretor branco preferiu colocar um ator negro pra interpretar um terrorista branco. É isso, pessoal. Obrigado quem acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante. Esse vídeo aqui é muito importante para as pessoas conhecerem quem foi Marighella e entenderem como esse cara é perigoso, é nocivo e não cair nas narrativas da mídia, porque a mídia agora vai começar a bajular esse filme aí como se fosse a melhor coisa que aconteceu no Brasil. E a gente não pode deixar principalmente que os jovens tenham acesso a isso sem saber da verdade sobre esse terrorista. Obrigado a todos que nos acompanharam, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.